Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal Eliartes Crochê. Meu nome é Eliette e hoje eu tô aqui com esse modelinho de bolsa que eu dei uma ajustada, batizei ela de bolsa Alda. Tá vendo? Olha, uma lateral diferenciada para vocês, fundo diferente e ficou um charme. Olha, uma bolsa fácil, não vai muita linha. E ela ficou bem bonita, muito elegante, tá? Eu tô trabalhando nessa bolsa com um fio de poliéster da Rastestil, o Lurex, que tem esse pouquinho de brilho, olha, douradinho, na espessura 4 milímetros, tá? E utilizei a agulha 4,5 milímetros, para não ficar muito apertado. E é isso, apenas um rolo dá. E aí eu fiz o forro também. Coloquei zíper nela, olha como ficou legal. E vamos lá para a videoaula, pessoal. Bem, meninas, então vamos começar fazendo aqui o nosso primeiro square. Esse aqui nós vamos fazer dois, tá? Que vai ser a frente da bolsa e a parte de trás da bolsa. Esse vai ser o primeiro, tá? Então, vamos começar. Então, a gente vai fazer um círculo mágico. Puxa a nossa linha. Prende com um pontinho. E vamos fazer duas correntinhas. Esse aqui é o nosso primeiro ponto alto. Contando com esse, nós vamos colocar aqui dentro 16 pontos, tá? 1, 2, 3, 4. Coloquei aqui meus 16 pontos altos, tá? Dentro do meu círculo mágico. Então, a gente vai agora apertar aqui nosso círculo mágico, deixar bem fechadinho. Esse fio, eu já vou dar uma passadinha aqui, que é para ele não ficar mais fácil de eu arrematar depois, já colar, tá? Gosto de passar aqui umas 3 correntinhas, ó, que aí ele não afrouxa. Sem mais. Pronto. Depois a gente puxa ele pra trás, corta e queima, tá? Queima aqui um pouquinho. Então, vamos lá. Apertei meu círculo mágico. Então, eu venho aqui, olha, fiz aqui minhas duas correntinhas, vem nessa de cima e fecha com baixíssimo, tá? Então, enfio aqui no mesmo lugar e fecho com baixíssimo. Aí, eu vou alongar o meu ponto. Olha, alonga, tá? Tamanho de um dedo, mais ou menos. Dou uma laçada e vou começar aqui no mesmo lugar meu ponto puff. Puxo um, alongo, uma laçada. Eu puxo dois, alongo. Outra laçada, enfio, puxo três, alongo. Aí eu vou, fecho todo mundo junto, fecho meu ponto puff e faço uma correntinha, certo? Então, nós vamos fazer aqui um ponto puff em cada correntinha aqui, em cada ponto de base. Então, dou uma passada, venho aqui no próximo e puxo. Aí, eu dou a altura do ponto. Uma laçada, puxo a segunda vez, e uma laçada, puxo a terceira vez, sempre alongando. Fecho todo mundo junto, fecho e uma correntinha. Vou fazer mais um com vocês. Uma laçada, olha, introduzo aqui no próximo e alongo meu fio. Uma laçada, segunda vez, olha. Então, eu vou puxar 3 vezes aqui, e sempre alongando. Aí eu laço a linha, puxo todo mundo junto e finalizo o ponto puff e faço uma correntinha.
Então, a gente vai fazer um ponto buff para cada ponto de base aqui. Nós vamos ficar com 16 pontos buffs. Vou fazer o meu e volto com vocês. Olha, tô completando aqui. Então, eu já fiz 15 pontos buff. O último, olha, ele fica meio apertadinho, tá? Vou fazer o último com vocês. Então, a gente alonga nosso fio uma vez, buscando a segunda vez e alonga, laça, buscando a terceira vez, e alonga, laça e fecha. Fecha com uma e uma correntinha, tá? Agora a gente vai vir fechar aqui, ó, bem aqui em cima, tá, ó, nosso ponto. Fecha com baixíssimo. Então, ficando assim, tá? Depois a gente vai ajeitar. Aí a gente vem, introduz aqui do lado e já faz um ponto baixo. Uma correntinha, para dar a altura do primeiro ponto. Uma laçada. A gente inicia um ponto alto e só tira uma vez, ó. Uma laçada. Inicia o segundo ponto alto e tira uma vez, dois, uma laçada. Inicia um ponto alto, tira apenas uma. Vamos ficar com 4 pontinhos altos começado e 4 correntinhas na agulha. Aí laça, tira todo mundo de uma vez. Fecha e uma correntinha, certo? Uma laçada, vem pro próximo espaço. Mesma coisa. Sempre alongando um pouquinho o fio, tá? Então, ó, tira uma vez, uma laçada. Tira a segunda. Vou deixar escapar. A segunda, uma laçada. Tira a terceira, uma laçada, tira, ó, dá sempre uma alongada na linha. A quarta, ficamos com 4 pontos começados. Laça, fecha todo mundo junto e fecha, formando a segunda folhinha. E uma correntinha de separação, certo? Mais uma vez, ó, uma laçada, tira uma laçada, tira o segundo, laçada, tira o terceiro, laçada, tira o quarto, tira todo mundo junto, fecha e faz uma correntinha, certo? Então, esse vai ser o padrão dessa nossa carreira. Nós vamos fazer 16 folhinhas, uma em cada espaçozinho. Eu vou fazer a minha e volto com vocês. Bem, completei aqui minha peça, já dei a minha volta e a gente ficou com 16 pétalazinhas, tá? Então, vamos fazer agora o fechamento. A gente vem bem aqui, ó, em cima e fecha com baixíssimo. Aí a gente caminha, já introduz aqui no espaço e faz um ponto baixo e uma correntinha, tá? Que vai ser o primeiro pontinho. Uma laçada e mais um ponto alto. Uma laçada e outro ponto alto. Então, ficamos com 3 pontos altos. Aí, uma laçada e vamos para o próximo espaço. Não vai correntinha entre eles, tá? Então, nesse espaço, nós vamos fazer 3 pontos altos. 2 e 3. Agora, no próximo espaço, vai ser nosso primeiro canto. Então, nós vamos dar 2 laçadas e vamos fazer um ponto alto duplo. Tira 2, tira mais 2 e mais 2. Aí, 2 laçadas, novamente. Então, nós vamos fazer 3 pontos altos duplos para formar aqui o primeiro canto. 3. Pronto. Aí a gente vai fazer 2 correntinhas, tá? E novamente 3 pontos altos duplos. Olha lá o primeiro, 2 laçadas, vamos fazer o segundo.
E o terceiro. Agora, sem correntinha, olha lá, formou o nosso primeiro cantinho. Olha lá, bem quadradinho. Aí uma laçada e vamos para o próximo espaço direto, tá? E aqui nós vamos fazer 3 pontos altos normais, certo? Para seguir. E 3. Uma laçada, passa para o próximo. 3 pontos altos. Não tem correntinha de separação, tá? 3. E o terceiro. E mais um bloquinho de 3 pontos altos. Então, fizemos 3 grupinhos de 3 pontos altos normais, certo? Olha lá, ficou bem retinho. Olha o canto, ficou bem certinho, tá vendo? Os 3 pontos altos duplos e 3 bloquinhos de 3 pontos altos normais. Agora, vamos dar 2 laçadas e fazer o próximo canto. Novamente, nós vamos fazer o lequinho com 3 pontos altos duplos, separados com 2 correntinhas. Duas correntinhas e novamente 3 pontos altos duplos. É o nosso segundo cantinho. Agora, olha lá, formamos já 2 cantos. Tá vendo? Nossa base que era redonda, olha, ela já tá dando forma pro nosso square. Olha, ele já tá ficando quadradinho, né? Ele fica bem bonito esse square e ele fica bem certinho. Então, esse vai ser o nosso padrão, tá? No canto, 3 pontos altos duplos, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos duplos. Aí, os 3 bloquinhos de 3 pontos altos normais e volta pro outro bloquinho de 3 pontos altos duplos separados por 2 correntinhas. Então, aí, esse vai ser o nosso padrão até terminar, certo? Fazem assim, eu vou fazer o meu e volto com vocês. Bem, completei minha volta, então a gente vai lá, ó, a gente tinha um ponto baixo e uma correntinha, né? Que foi o nosso primeiro ponto. Vem na correntinha e fecha com baixíssimo. Aí caminha com baixíssimo e já vem no próximo espacinho e faz um ponto baixo e uma correntinha, que será o nosso primeiro ponto alto, tá? Aí vamos fazer mais 2 pontos altos normais. Para ser o nosso primeiro bloquinho. Aí uma laçada e a gente vai fazer mais um bloquinho de 3 pontos altos normais até chegar no primeiro cantinho. Certo? Agora uma laçada e nós vamos fazer o cantinho agora vai ser com 3 pontos altos normais, tá? Não vai mais ser o ponto alto duplo. Então, 3 pontos altos. 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. Opa. 1, 2 e 3. E nós vamos seguir por toda a volta no mesmo padrão, uma laçada e parto para o próximo bloquinho, tá? Então, agora vai ser ponto alto normal, além dos bloquinhos, tá? Cada cantinho vai ser, o nosso leque vai ser de ponto alto normal. 3 pontos altos, olha lá, os bloquinhos, tá? Cada espacinho desse, um bloquinho de 3 pontos altos normais. Chegou lá no canto, um lequinho, mas com ponto alto normal. Não será mais com ponto alto duplo. Eu vou fazer o meu, então,
e volto com vocês. Cheguei aqui no final, nós temos um ponto baixo e uma correntinha. Introduzo aqui na correntinha e fecha com baixíssimo. Essa carreira agora, ela vai ser toda de ponto baixo. A partir daqui mesmo, olha, a gente já faz uma correntinha, que é o nosso primeiro pontinho. E vamos seguir fazendo ponto baixo sobre cada ponto baixo. Inclusive nas duas correntinhas do canto, é um ponto baixo para cada, tá? Eu vou fazer o meu e volto com vocês. Completei aqui minha volta, cortei meu fio. Aí a gente vai fazer o nosso arrematezinho, olha, introduz uma agulha, tá? Pega aqui nas duas alcinhas do primeiro ponto, passa e volta no meio do último pontinho, certo? Aí a gente vai passando a linha lá por trás, tá? Para esconder e depois nós vamos queimar o fio. Olha lá, passa por aqui. Aí a gente corta o excesso da linha e queimamos a pontinha, tá? Com o isqueiro, que é para não desfiar. Pronto, ficou pronto o nosso square. Nós vamos fazer dois agora, que é a parte da frente e de trás da nossa bolsinha, certo? Bem, agora vamos fazer a lateral da nossa bolsinha. Então, nós vamos fazer duas partes iguais essa daqui, tá? Uma para cada lado, olha, vai ficando assim, certo? Então, vamos lá dar início à nossa lateral. Então, vamos começar novamente com o anel mágico. Puxa, a gente vai fazer duas correntinhas, tá? Aqui, dois, três pontos altos. Então, nós vamos colocar três pontos altos, uma correntinha. Aí, mais três pontos altos. Ai, escapou. Um, dois, três. Novamente, uma correntinha. Três pontos altos. Uma correntinha. Deixa eu puxar aqui um pouquinho para não escapar. Então, nós vamos fazer quatro bloquinhos de três pontos altos separados por uma correntinha. Mais três pontos altos. Um, dois, três e uma correntinha, certo? Então, olha, eu fiz um bloquinho, uma correntinha. Segundo bloquinho, uma correntinha. Terceiro, uma correntinha e o quarto. Aí, nós vamos fechar o nosso anel mágico. Fecha bem fechadinho. Aí, a gente vem aqui, tá? Em cima aqui da nossa segunda correntinha e fecha com baixíssimo. Aí, eu caminho com baixíssimo no próximo e venho aqui no meio e já faço um ponto baixo. E uma correntinha, que vai dar altura do nosso primeiro pontinho alto. Aí, aqui eu vou fazer mais um ponto alto, dois, e mais um ponto alto, três. Aí, duas correntinhas, uma laçada e mais três pontos altos. Um, dois e três, certo? Formando, então, um lequinho aqui. Três pontos altos, duas correntinhas e mais três pontos altos. Uma laçada e vou já pro próximo.
faço a mesma coisa, outro lequinho. Um ponto alto, 2 pontos altos, 3 pontos altos, 2 correntinhas, mais 3 pontos altos. Certo? Então, ó, fiz aqui o cantinho, um lequinho aqui e um aqui. Eu vou fazer mais um aqui e outro aqui no outro espaço e volto com vocês. Então, olha, aqui eu já fiz meus 4 lequinhos, um em cada espacinho, né, de uma correntinha que a gente deixou na carreira anterior. Então, cheguei aqui, venho aqui em cima dessa segunda alcinha e fecho com baixíssimo. Caminho com baixíssimo por mais um, venho aqui no canto e faço um ponto baixo e uma correntinha. Aí já vou fazer novamente o lequinho aqui no canto. Subo mais um ponto e mais um, formando 3 pontos altos, 2 correntinhas. Mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Aí, aqui nesse espacinho, um bloquinho com 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Uma laçada e aqui outro lequinho de canto, 3 pontos altos. 2 correntinhas. Mais 3 pontos altos. Certo? Então, essa vai ser a sequência por toda a volta. Aqui no meio, o bloquinho de 3 pontos altos, depois é novamente o canto, 3 pontos altos aqui, o canto, pra gente completar a volta. Olha, completei aqui a minha voltinha, tá? Então, a gente vem aqui em cima dessa alcinha, ó, e fecha com baixíssimo. Vou andar aqui com mais um baixíssimo. E mais um baixíssimo, tá? Aí, eu vou vir aqui e vou fazer um ponto baixo, tá? Aqui em cima. E vou subir uma correntinha. Uma laçada. E já vou fazer aqui mais um segundo ponto alto. E aqui o terceiro ponto alto. Dou uma laçada, venho no do meio. Um ponto alto. Dois pontos altos. 3 pontos altos. Uma laçada, um ponto alto, 2 pontos altos, 3 pontos altos. Certo? Quando eu chegar aqui no canto, eu vou dar uma laçada e vou fazer apenas um ponto alto. Então, eu fiz um ponto alto aqui, vou subir 2 correntinhas, vou virar meu trabalho e vou fazer mais 2 pontos altos aqui no intervalinho, ó. 2, certo? Ficando assim. Então, agora eu volto aqui com 3 pontos altos em cada espacinho novamente. 1, 2, 3. Aqui novamente. 1, 2 e 3.
uma laçada, venho aqui em cima do primeiro ponto e faço um ponto alto, certo? Ficando assim. Bem, agora vamos fazer uma correntinha, vamos virar nosso trabalho e vamos voltar fazendo ponto baixo até outra ponta. Ponto baixo sobre ponto baixo. Quando chegar aqui na curvinha, olha, a mesma coisa, faz um pontinho para cada ponto de base, tá? E vamos continuar por toda a volta, tá? Pontinho sobre pontinho. Na hora que chegar no próximo canto, eu volto com vocês. Chegando aqui no final, tá? Já tem as duas correntinhas. Então, a gente vai fazer um ponto baixo e o segundo ponto baixo. Em cima desse segundo ponto baixo, a gente já vai subir duas correntinhas. Uma, duas, que já vai dar a altura do primeiro ponto alto. Aí, vamos fazer o segundo ponto alto e o terceiro ponto alto. Essa primeira a gente já conta como um ponto, tá? Que nós vamos fazer a mesma carreira, essas duas carreirinhas que a gente fez do outro lado. Uma laçada, vai para o próximo espaço, 3 pontos altos. Dois, 3. Uma laçada, novamente 3 pontos altos. E lá no final, a gente vai fazer um ponto alto, tá? Um ponto alto. Aí, a gente sobe duas correntinhas, vira nosso trabalho. Dá uma laçada e nesse espaço faz mais um ponto alto. 2 pontos altos. Para formar o primeiro bloquinho de 3. Uma laçada e vai para o próximo espaço. E vai fazendo os bloquinhos de 3 nesses espacinhos, até o final aí da carreira. Chegamos aqui no início. Lembra que a gente fez as 3 correntinhas aqui inicial? Pega aqui na primeira de cima, ó, nas 2 alcinhas, e faz um ponto alto, certo? Ficando assim. Olha, então cheguei aqui, a gente vai fazer uma correntinha e vamos virar pra cá. Então, vamos fazer um ponto baixo sobre cada ponto de base, tá? Olha aqui, 2, 3, tá? Aí aqui a gente vai fazer novamente um, pra fazer a viradinha. E já pega um aqui. E aí, nós vamos seguir fazendo pontinhos baixos, olha. Aqui que tem essa correntinha inteira, a gente põe 2 pontos, tá? Pega um aqui, ó, no início. Outro aqui no meio. 2, ó. Depois vem aqui, tá? Que já é aqui aquele do meio. E aí, já vem aqui, ó. Olha, ponto baixo sobre ponto baixo. Vamos seguindo assim até aqui no canto, tá? E eu volto com vocês. Olha, completei meus pontos baixos. Fiquei com 21 pontos, tá? Daqui até aqui. Se o de vocês derem 20 ou 22, não tem problema. Só tem que tomar o cuidado para dar a mesma quantidade de ponto nas duas bases. Lembra que a gente vai fazer essa e mais uma, ó. A gente vai fazer duas bases iguais. Então, agora a gente vai fazer essa parte aqui, ó. É carreira de ponto baixo. Vai e volta, vai e volta. Então, nós vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carreiras de pontos baixos, tá? A gente chega aqui, faz uma correntinha, vira o trabalho e olha, volta. 1, 2, 3, olha.
ponto baixo sobre ponto baixo. Então, vai e volta. A gente vai fazer 9 carreiras. E aí, eu vou voltar com vocês. Conferir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Aí, uma correntinha, vira o trabalho. E, ó, já vem nesse primeiro e sobe o primeiro ponto. Certo? Então, nós vamos fazer isso 9 vezes, tá? E eu volto com vocês. 9 carreiras. Completei aqui a minha 9ª carreira de pontos baixos, tá? Então, a gente vai virar aqui, faz mais um no mesmo lugar para fazer a viradinha. Vamos fazer ponto baixo sobre cada pontinho aqui. Olha, então a gente completou aqui, tá? Aqui no cantinho fazem 2 pontinhos para dar virada. Segue ponto baixo sobre ponto baixo. A gente vai dar a volta no nosso square até chegar aqui, tá? Para completar essa carreirinha aqui de ponto baixo que ficou faltando do outro lado. Então, é só ir fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Olha, aqui eu já tô com a minha... Então, esse square pronto, uma lateral e o outro square, tá? A gente vai intercalar. Aqui eu vou fazer, olha, eu cheguei aqui no finalzinho, então eu vou fazer a emenda com vocês aqui, para mostrar como fica essa emenda em relevo aqui, tá? Que vocês vão fazer igual aqui e igual aqui, ó. Aqui é a frente da nossa bolsa, tá? Então, a gente vai pregar aqui uma lateral, para vocês verem, porque as 4 partes a gente vai pregar igual, tá? Então, vamos lá. Bem, então aqui para fazer a junção, a gente vai pegar, olha lá, tem esse square que é o da frente, esse aqui é o da lateral. Então, a gente vai introduzir a agulha aqui, tá? No primeiro pontinho e vamos puxar essa argolinha aqui. E aí, a gente vai passar o fio para cá. Então, a gente vem aqui, introduz aqui no próximo, pegando as 2 alcinhas, e aqui, laça o fio e faz um ponto baixíssimo aqui. Vem no próximo, nos 2, tá focando bem? Puxa e faz um baixíssimo. Vai pegando pontinho por pontinho. Olha como vai ficando, tá? Então, é só puxar e aqui fecha com baixíssimo. Certo? Então, vamos fazer até o final da carreira. Caso falte ou sobre algum pontinho, vocês podem pegar 2 no mesmo pra gente ajustar aqui, mas vai dar certinho. Olha, cheguei aqui no final, tá? No meu último ponto, então você pode já cortar a linha, como eu cortei aqui. Aí eu vou passar na minha agulha pra gente fazer aqui o arremate. Eu passo ela por aqui, ó, para juntar, tá? Aí a gente vem aqui, passa por baixo. E volta aqui de novo, para ficar bem firme, senão ela fica abrindo, tá? Ó. E volta para cá. Gosto de arrematar dessa forma.
Pode passar a linha aqui, mais uns 2. Depois volta ela lá pra trás, ó. Corta o excesso. Pontinha. E cola. Certo? Então, dessa forma, vocês vão fazer, ó. Pregar aqui, uma lateral, a outra lateral e aqui. E agora a gente vai fechar da mesma forma essa lateral aqui que falta, tá? Então, eu vou fechar a minha, vocês fecham aí o de vocês, e eu volto com vocês pra gente estar dando início no fundo da nossa bolsa, tá? Bem, então, tá assim nossa bolsa, tá? A gente já fechou, né? Na verdade, é assim. Então, para preparar para fazer o fundo, nessa parte de baixo aqui agora dela, tá vendo que isso aqui vai ficar para baixo, tá? Nós vamos passar uma carreira inteira de ponto baixo. Então, a gente vai virar ela aqui para baixo, vamos pegar aqui nosso fio. Pode estar iniciando aqui. Puxa o fio para frente. Dá uma laçadinha, tá? Esse aqui, ó, para fazer um bom arremate, a gente já pode ir passando, a gente passa ele aqui, ó. Já vai ficando preso. Passa aqui nessa correntinha. Puxa ele para trás. Depois a gente corta e cola. Então, vamos lá. Prende aqui. Então, a gente vai fazer aqui, né? Fez uma correntinha. Ponto baixo sobre cada pontinho. Ó, quando chegar aqui, tá vendo? Pega aqui, ó. Nesse que ficou viradinho. Aqui na emenda, a gente pega no meio, faz um pontinho baixo aqui no meio, tá? E depois, tá vendo que ficou aqui deitadinho, ó? Faz o outro ponto aqui. Tá vendo, ó? Que vai ficar já retinho. E aí, segue ponto baixo, né? Sobre cada pontinho baixo, tá? Completei aqui minha volta, já cortei meu fio. Então, a gente vai puxar aqui o fio. Pega a nossa agulha de tapeceiro. Aqui, ó, sempre vocês vão prestar. Tem essa daqui que tá em pezinho e esse deitado. Então, vem no de cima, tá? Ajusta e volta a nossa agulha pra cá. Certo? Ó, ficou direitinho. Aí, a gente arremata esse fio aqui atrás. Tá? Queima. E cola. E a mesma coisa. Parte aqui. Então, pronto, aqui já tá preparado pra gente colocar o nosso fundo. Então, vamos dar início ao nosso fundo. Bem, então vamos dar início ao fundo da nossa bolsa. Vamos pegar aqui a nossa linha e fazer o nosso ezinho inicial. Aí, nós vamos colocar aqui 22 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gente, eu aumentei, tá? Coloquei 25 correntinhas, que fica melhor. Aí, nós não vamos contar aqui onde tá a agulha. A gente vai pular esse primeiro ponto e vem aqui no segundo, faço um ponto baixo. Aí, a gente vem aqui no próximo, faz um outro ponto baixo. Nesse segundo ponto baixo, quero que vocês marquem, coloquem um marcador aí, que é para facilitar a gente, para não se perder depois, tá? Então, coloque aí o marcador e vamos seguindo ponto baixo sobre ponto baixo,
tá? Até chegar na penúltima correntinha e eu volto com vocês, tá? Um pontinho para cada correntinha. Eu volto com vocês. Olha, cheguei aqui, tá? No final, faltando aqui o meu último ponto, tá? O meu último ponto aqui da correntinha. Então, eu vou pegar um marcador e eu vou marcar aqui esse meu último ponto aqui, certo? Aí eu venho aqui e vou fazer 3 pontos baixos nessa última correntinha. 1, 2 e 3. Essa sobra aqui a gente já vai passando aqui por baixo. Fiz aqui os meus 3 pontos baixos aqui na última correntinha. Venho aqui, ó, tá vendo? No pezinho da onde eu marquei, que vai ser o meu próximo ponto, e faço outro ponto baixo. Aí, nesse aqui, eu vou colocar um marcador. Certo? Sendo que meus 3 pontos aumentos ficaram aqui. Entendeu? A gente marca aqui no último. Aí, a gente vai continuar até outra ponta, olha, fazendo um ponto baixo para cada pontinho aqui de base. E aí, vocês já vão escondendo a linha de vocês aqui, tá? Eu vou fazer o meu e volto com vocês lá no final. Cheguei aqui no meu penúltimo ponto, então vou fazer aqui mais um ponto baixo, onde está o meu marcador. Aí eu já tiro ele daqui e passo para esse novo ponto baixo que eu fiz, tá? E chegamos aqui no último. Um ponto baixo aqui no último. Então, fiquei com 2. E vou fazer mais um para completar 3, igual do outro lado. Tá aqui um pouquinho. E aqui a gente fecha com baixíssimo, certo? Agora, a partir do próximo ponto, a gente vai fazer ponto baixo centrado. Se vocês quiserem fazer ponto baixos, pode fazer também. Vocês vão estar pegando em cada argolinha. O ponto baixo centrado, a gente vai pegar no meio do ponto. Então, olha, não é esse aqui. A gente vem aqui onde estava o marcador. E faz um ponto baixo centrado. Coloque o marcador aqui de volta. Ficando, olha, 1, 2, 3 pontos aqui, tá? Aí, a gente vem no próximo. Olha, ao invés de pegar aqui, se quiserem fazer ponto baixo normal, vocês podem. Pegue aqui. Eu vou fazer centrado, então eu vou pegar no meio aqui, ó. Não tem esses 2 pezinhos aqui? A gente introduz no meio. Eu acho que pra base fica mais durinho. E vamos continuar a carreira até a outra ponta, ponto baixo sobre cada ponto baixo. Só que agora sendo ponto baixo centrado, tá? Olha como é que vai ficando. Não aperte muito, sempre solta um pouquinho a linha. Porque ele tende a ficar bem firminho. Certo? Olha. Então, eu vou fazer o meu. Quando chegar lá na curva, eu volto com vocês. Olha, cheguei aqui na minha ponta, onde está o meu marcador. Então, eu vou tirar meu marcador. E vou fazer um ponto baixo aqui. Coloco o marcador novamente. Tá? Que é o meu último ponto sem aumento. Aí, eu venho aqui no primeiro ponto. E vou fazer 2 pontos baixos centrados no primeiro ponto. Aí eu venho no segundo.
2 pontos baixos centrado no segundo. Sempre largando um pouquinho. E venho no terceiro. Se vocês tiverem dúvida, olha para trás. Tem que passar bem no meio dessa argolinha, tá? Pra ele tá bem no centro. 1 e 2. Ficando assim com 6 pontos na nossa volta. O próximo já vai ser aqui onde tô com meu marcador. Tiro o marcador. Eu faço um ponto sozinho. Coloco novamente o marcador aqui. E aí eu vou seguir, essa carreira já fica mais tranquila, porque já vai estar tudo organizadinho, ó. É só ir pegando bem aqui no centro de cada ponto, ó. Para quem tá fazendo ponto baixo centrado, tá? Se quiserem fazer o ponto baixo comum, que é mais fácil, também pode, tá? Mas o que muda é o lugar onde introduz a agulha, certo? Olha, vai azeitando. Então, pronto. Vou fazer até lá a curva e volto com vocês. Olha, desse lado a mesma coisa. Vou tirar o meu marcador. Vou fazer aqui o último ponto, né? Sozinho. Coloque ele aqui novamente. Eu venho aqui no primeiro pontinho. Faço 2 pontos baixos. Venho no segundo. Dois. Terceiro. Peguei errado aqui. Certo. Chegamos nesse. Já vai ser o nosso primeiro ponto sozinho. Damos o marcador aqui nele também. Então, agora a gente já tem 6 pontos aqui na nossa curva. Vamos continuar. Ponto sobre... Vamos continuar, ponto sobre ponto, até chegar na outra curvinha. Tá? Eu vou fazer o meu e volto com vocês. Olha, cheguei aqui no meu próximo canto, tá? Já fiz o meu último ponto aqui sozinho. E agora aqui a gente tem aqueles 6 pontos que foram 2 aumentos, né? Um aumento, um aumento e um aumento. 2, 4, 6. Então, o que a gente vai fazer aqui, a gente vai fazer no primeiro, eu vou fazer um ponto baixo sozinho. Peguei certo? Não. Sozinho. É aquela regrinha. No próximo, vou fazer um com aumento. 1, 2, tá? No próximo, um sozinho. No próximo, um com aumento. Os 2 últimos, a mesma coisa. Um sozinho. Último, aumento. Então, tanto esse lado quanto o outro, a gente vai fazer assim. Um sozinho, um com aumento. Um sozinho, um com aumento.
Aí chegamos aqui, a partir desse, a gente continua sozinho. Então, vamos tirar nosso marcador. A gente já faz aqui um sozinho. Eu gosto de colocar o marcador porque aí não tem erro. Porque às vezes a gente começa a se confundir, né? E aí a gente segue um ponto sobre cada ponto de base, tá? Até a outra curva. Quando a gente chegar aqui, no marcador é o último sozinho, né? Aí a gente começa um sozinho, um com aumento, um sozinho, um com aumento. Da mesma forma que a gente fez aqui. Eu vou dar minha volta até aqui e volto com vocês para iniciar a próxima carreira. Então, façam os dois lados iguais e me encontrem aqui. Olha, já fiz aqui meus dois lados iguais e dei continuidade aqui na minha carreira de pontos, né? Baixo, centrado, ponto sobre ponto. Cheguei aqui no início de novo. Então, já fiz aqui o meu, passei o marcador para cá. E vamos aqui nos primeiros aumentos. Então, agora eu vou fazer aqui um sozinho, dois sozinhos, tá? É a mesma regrinha quando a gente faz aquela base redonda. E no terceiro, um aumento. Um sozinho, dois sozinhos. No terceiro, um aumento. Lugar. Um sozinho, segundo sozinho. E o terceiro, um aumento. Certo? Então, as duas curvas dos dois lados vai ser dois pontos sozinhos, né? No terceiro, um aumento. Dois sozinhos, um aumento. Dois sozinhos, um aumento. E chegamos aqui no nosso marcador para continuar todos os sozinhos. Bom, marcador de volta aqui. E aqui a mesma coisa, vamos seguir ponto sobre ponto, tá? Por toda a extensão. E quando chegar aqui, vai ser igual a gente fez. Dois sozinhos, um com aumento. Dois sozinhos, um com aumento. Então, vocês fazem essa lateral igual, continua aqui os pontos sobre ponto, e a gente se encontra na próxima carreira quando chegar aqui. Pronto, completei aqui os meus dois lados iguais. Então, a partir daqui, a gente vai inverter os nossos aumentos para não ficar aquelas marcas de aumento, tá? Então, olha, aqui, olha só, a gente tá começando com um, né? Um sozinho, que é um ímpar, ímpar. Depois aqui, os dois, que é o aumento, um par. Então, se eu comecei aqui sozinho, então eu vou fazer o meu aumento já nesse primeiro, tá? Então, agora o próximo vai ser par. Então, um aumento aqui. Na carreira de baixo, a gente fez dois sozinhos. Então, esse nós vamos fazer três. Então, vai ser um sozinho, dois e três sozinhos, tá? O próximo, eu vou pôr um aumento. Depois, um sozinho, dois sozinhos, três sozinhos. Um aumento. Termina com três sozinhos. Um, dois e três, ó. Certo? Três sozinhos.
Então, começou com um sozinho, então a gente vem, terminamos, né? Então, começamos aqui com um aumento. Chegamos aqui no nosso marcador, um sozinho. Aí, vamos mudar nosso marcador para cima. E aí, a gente segue ponto sobre ponto, da mesma forma. E quando chegarmos aqui, terminou com esse aqui, né? Que é o último sozinho. Olha lá, vai começar de novo um ímpar. Então, comece com aumento. Dois aumentos, aqui um aumento e três sozinhos. Um aumento e três sozinhos, tá? Então, no outro lado, o primeiro ponto aqui da curva também começa com aumento. Um aumento, três sozinhos. Um aumento, três sozinhos. E eu volto com vocês aqui no final da nossa carreira. Olha, completei aqui minha volta e aqui nós começamos com um par, tá? Que é com um aumento. Então, essa carreira vai ser ímpar. Então, nós vamos fazer um ponto sozinho, dois, três, quatro. No último sozinho, a gente vai fazer o nosso aumento. Então, o nosso primeiro aumento, tá? Depois, novamente, um. Peguei errado, peraí. Dois, três, quatro. O último, um aumento. Nosso segundo aumento. Depois, novamente, um, dois, três e quatro. E o último, nosso terceiro aumento, certo? E continuamos ponto sobre ponto até a outra lateral. Aqui, quando chegar aqui, é a mesma coisa, ó. Começou com duplo, então vai ser um sozinho. Um, dois, três, quatro sozinho, um aumento. Quatro sozinho, um aumento. Então, como vai começar com ímpar, vai terminar com par. Quando começa com par, termina com ímpar, tá? Então, vamos fazer mais essa carreira. Já tá quase dando a medida e eu volto com vocês no início da próxima. Gente, completei aqui minha volta. Então, olha lá. Então, nessa carreira, a gente começa apenas com um, né? Ímpar. Então, nós vamos fazer o nosso primeiro aumento aqui. Então, vamos iniciar com par. Dois pontos aqui, tá? Aí, vai ficar um sozinho, dois, três, quatro e o quinto. Ó, o quinto, ele vai dar em cima do segundo aumento aqui, ó, tá? Em cima do aumento. Aí, o próximo, a gente faz um aumento. Seria o nosso segundo aumento. Aí, de novo, um, dois, três, quatro, cinco. E um aumento. Nosso terceiro aumento. Novamente, 5 pontos. Um, dois, três, quatro e 5. Tá vendo? O de baixo era um aumento. Era duplo e terminou sozinho, certo? Então, vou completar minha carreira até aqui, tá? Fazer o do outro lado.
Vou parar aqui pra gente ver, medir, ver se já vai dar o fundo da nossa bolsa, tá? E volto com vocês quando terminar os aumentos do outro lado. Não vou voltar mais aqui, tá? Quando a gente terminar esse aumento aqui, nesse marcador, eu venho com vocês. Então, eu vou tirar meu marcador. E agora a gente vai fazer uma volta inteira de ponto baixíssimo, pegando apenas nessa alcinha de trás, tá? Olha. Então, assim. E ó, a gente já baixa ele aqui. Certo? Então, a gente vai fazer ponto sobre ponto, baixíssimo, por toda a volta. Quando chegar aqui, eu volto com vocês, pegando apenas na correntinha, na alcinha de trás, tá? Só nessa alcinha aqui. Façam aí que eu já volto com vocês. Olha, eu tô chegando aqui no final da minha primeira carreirinha de pontos baixos, ponto baixíssimo, tá? Olha, aqui é o início. Cheguei aqui no meu início. Agora, pegando nas duas alcinhas de trás, a gente vai fazer uma carreira de pontos baixos, tá? Vamos subir sem nenhum aumento. Tudo é ponto sobre ponto, ó. Tá vendo? Vai ficar aqui, olha lá. Pegando só aqui nos de trás. Baixo sobre cada ponto de base, pegando nas alcinhas de trás, tá? Nas duas alcinhas de trás, tá? Não é só uma, não. Tá vendo? Ó, vocês vão pegar aqui, ó. Tá vendo? Fica essa na frente, pega aqui, ó. Olha lá, tá? Pegando nessa de trás. Então, eu vou fazer a minha carreira, tá? Vamos fazer, dar duas voltas. Marca aqui, ó, para vocês saberem que tá. Quando chegar aqui, já continua direto, mais uma carreirinha de ponto baixo. Não é ponto baixo centrado, como fizemos aqui, é ponto baixo mesmo, normal. Certo? Então, vou fazer as duas carreiras e volto com vocês. Olha, eu vim aqui na emendinha para mostrar para vocês como a gente vai subir para a próxima carreira, tá bom? Então, ao invés de subir direto, como eu havia falado, então a gente chegou aqui no final, tá vendo, ó, que aqui já tem o meu primeiro ponto baixo, tá? Então, vocês alongam aqui um pouquinho o fio, vem aqui embaixo desse primeiro ponto deitadinho e puxa ele para lá. Enfia a agulha aqui na frente, puxa a linha aqui para frente. Enfia a agulha de volta aqui e aqui. Acho que eu já ensinei essa daqui em outros vídeos. E faz o primeiro ponto baixo, ó, para ficar certo, ficar igual. E continua a segunda carreirinha de pontos baixos, tá? Essa é a segunda carreira. Depois a gente já vai fazer a emenda da nossa bolsa, da base na bolsa. Então, ponto baixo sobre ponto baixo, ó. Só para ficar essa paredezinha aqui altinha, tá? Eu vou fazer a minha e venho com vocês quando eu terminar aqui. Olha, então cheguei aqui no último pontinho, tá? Eu já cortei meu fio. Eu medi aqui, ó, um pedaço, uns 80 centímetros mais ou menos, para dar para eu costurar aqui o fundo da bolsa na bolsa, tá? Então, aqui a gente enfia a agulha aqui, ou pode fazer com agulha de tapeceiro. Passa o fio para trás. O arremate, igual a gente faz, tá? Entra aqui, tá? Puxa ele pra dentro, certo? Só para ficar o arrematezinho. Pronto. Olha, essa é a nossa base, fundo da nossa bolsa, tá? Olha, ficou com essa lateralzinha, tá tortinha, mas tem que ajeitar. Agora, a gente vai colocar a nossa bolsa, vai pregar o fundo nela, tá?
que eu vou dizer para vocês? Aqui eu fiquei com 86 pontos. Se vocês fizeram certinho como o meu, o de vocês também deve estar com 86. Às vezes tem gente que acaba aumentando um ou diminuindo o outro. Caso dê uma diferença, não tem problema. A minha bolsa, ela tá com 93 pontos, tá? Então, tem pontos a mais na bolsa do que aqui. Só que o fundo dela, ele fica um pouquinho menor mesmo, porque ele dá depois aquela, né, voltinha na bolsa, certo? Então, eu vou medir aqui, centralizar, a gente vai medir aqui o nosso centro, tá? Vamos marcar aqui 20 pontos aqui e 20 aqui. 22, que são os 22 que a gente tem aqui no nosso square. Então, vocês contam daqui, marca com um, vamos colocar um marcador. Meus marcadores, sumiu tudo. A gente vai colocar um marcador aqui, tá? E um marcador aqui do outro lado. Vou procurar os meus. Vou marcar meus 20 pontos e vou marcar aqui também, centralizado, 20 para cá, daqui para cá, e 20 aqui atrás, deixando a mesma quantidade desse lado e a mesma desse. Eu deveria ter marcado isso antes de eu ter tirado aqui, né, meus marcadores. Mas enfim, eu vou marcar de novo. Então, eu vou marcar e volto com vocês. Aí, o que sobrar aqui, nós vamos pegar de dois juntos aqui do lado para tirar essa diferença que tem daqui, tá? Ela vai ficar redondinha aqui. Então, deixa eu fazer minha marcação e fazem aí o de vocês. Então, gente, olha lá. Eu dobrei aqui mais ou menos o meu fundo, tá vendo? E marquei os 22 pontinhos centrais, que é igual os que eu tenho aqui, tá? Que é feito daqui, olha, do meio aqui da nossa emenda, com o meio da emenda. Vocês contam de vocês para ver quantos pontos deram e centraliza aqui no meio, tá? Então, aqui, ó, vou prender aqui e esse aqui, para a gente começar a fazer o fechamento da nossa bolsa. Então, vamos lá. O meu marcador tá bem aqui, onde a gente fechou, finalizou, né? Então, eu vou pegar, começar aqui, tá? Não tem aqui a nossa emenda? Olha, aqui tá a frente da nossa bolsa. Então, eu vou pegar esses dois pontinhos aqui, tá? Venho no próximo daqui, pego nos dois e só a alcinha daqui da frente. Volto nessa alcinha. A de baixo eu pego a primeira e a de cima eu pego as duas. Mas pode ficar a critério de vocês se quiserem pegar as duas de cima e as duas de baixo. Olha, vai ficando. Vem no próximo. Então, eu vou seguir fechando dessa forma até na minha marcação aqui, que é no próximo emenda aqui da frente da nossa bolsa. E volto com vocês para fazer a lateral. Olha, tô chegando aqui no meu cantinho. Cantinho não, né? Aqui na nossa emenda, ó. Certo? Aí eu já vou tirar meu marcador. E eu continuo igualmente, ó. Aqui, gente, na minha base, ela tem uns pontinhos a mais, talvez a de vocês também. Então, o que que a gente faz? A gente vem aqui, tá? E já come um pontinho aqui, ó. Em vez de a gente pegar nesse, vocês pegam novamente nesse. Ó, não tem problema nenhum, tá? E volta nesse e já no próximo aqui. Então, se tiver sobrando algum pontinho,
a gente faz isso, olha. Tá vendo que não deu diferença nenhuma, tá? Porque realmente a base, às vezes, ela fica um pouquinho maior. Quando chegar aqui, a gente faz a mesma coisa. Come mais um pontinho. Acho que tem uns 3 pontinhos de cada lado a mais na base. Ó, então a gente pega nesse, ó, e pode pegar de novo nesse. Tá? Ó, já diminuiu mais um pontinho embaixo. Certo? Então, eu vou terminar o meu fechamento e volto com vocês. Volta, ó, pra fazer o arremate. Volta mais uns 2, ó. Aí, a gente põe o nosso fio pra dentro. Aqui a gente dá uma costuradinha por dentro, tá? Pra ficar bem preso o nosso fiozinho. Corta o fio e queima a pontinha. Gente, aqui então eu já tô fazendo o preparo pra gente começar nossas alças. Então, nós vamos passar 3 carreiras de pontos baixos aqui, tá? Aí já é emendinha, eu fiz 2 carreiras. E olha, eu tô emendando dessa forma, tá vendo? Passo aí no último pontinho, certo? É esse tipo de emenda para não ficar nada marcado. Então, aqui eu vou estar iniciando a terceira carreira de pontos baixos. Aí a gente vai seguindo, ponto baixo sobre ponto baixo, 3 carreirinhas. E aí eu já vou explicar para vocês como a gente vai marcar a marcação para a gente dar início na próxima carreira na nossa alça, tá? Então, a gente vai fazer assim, ó. Nós vamos dobrar a nossa bolsa no meio, tá vendo? Né? Aqui é a parte da frente, a de trás, ó, tá bem ajustadinha, e as laterais, tá? Então, vocês vão pegar 3 marcadores. Aqui vão contar assim. Aqui nós não temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 bloquinhos de 3. Então, ó, conta 1, 2, 3, né? Aqui é o meio, certo? Deixa eu fazer mais um pontinho aqui. Então, quando chegar aqui tiver aqui no meio, vocês vêm nessa direção aqui, ó, e coloque um marcador aqui no meio. Esse aqui, tá? Aqui. Aí a gente vai contar, não contando com esse, pra cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, aqui no pontinho 9, a gente vai pôr o marcadorzinho aqui. E mesma coisa do lado de cá. Ah, é bom já ter feito mais essa carreirinha aqui. Só terminar os pontinhos até ali, que aí já não tem que... E aí, a gente vai fazer a mesma coisa. E aqui minha linha deu nó. A mesma coisa do outro lado. Então, ó, sem contar com esse, vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O 9 vai ser esse aqui. 9, tá? Então, vocês vão marcar, colocar esses 3 marcadores.
Termina essa carreira de ponto baixo, aí vocês fazem essa marcação, tá? Então, seguindo aqui, olha, bem no meinho, tá? 9 pra cá, sem contar com esse, e 9 pra cá. E fazem isso dos dois lados. E eu volto com vocês. Bem, então cheguei aqui, tá? No final, aqui na minha emenda. Então, a gente vai alongar, vem nesse primeiro ponto deitadinho e passa aqui a nossa linha. Busca aqui, introduz no meio aqui da argolinha, laça a nossa linha e passa para frente. E vamos fazer nosso primeiro pontinho baixo. Aí a gente vem aqui o segundo. E chegamos aqui na nossa marcação. A gente faz o primeiro ponto baixo aqui. E agora eu vou subir 60 correntinhas, que vai ser o tamanho da minha alça. Aí vocês podem medir de acordo com a preferência de vocês. Se vocês quiserem menor, se quiser alça maior, tá? Vocês podem ir medindo em vocês e sobe o tanto de correntinha do gosto de vocês. Eu vou subir 60 e venho aqui pra gente fazer a emenda do outro lado. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha, fiz a minha 60 correntinha. Aí a gente vem assim, tá? Ó, pra garantir que elas estão todas do mesmo ladinho, certo? Vem aqui na terceira marcação, a gente pode até já tirar, e faz aqui um ponto baixo, certo? Então, aqui ficou a minha primeira alcinha. Aí, eu vou seguir fazendo pontos baixos, tá? Até a marcação do outro lado. E vou fazer a mesma coisa, chegando no primeiro marcador, um ponto baixo, 60 correntinhas. E continua com ponto baixos, tá? E aí eu volto com vocês. Olha, cheguei aqui, vou fazer meu último pontinho, tá? E chegamos na nossa emenda. Então, a gente emenda da mesma forma, fazer a subidinha. Começa a nossa próxima carreira. 2 pontinhos. E aqui a gente já chegou na nossa alcinha, certo? Então, nós vamos continuar, ó, pegando uma correntinha, pontinho, um ponto baixo para cada correntinha, tá? Pegando apenas numa alcinha. Olha. Então, nós vamos fazer isso por toda a alcinha. Continua com pontos baixos na lateral. E segue na outra alça da mesma forma. Pontinho baixo sobre cada correntinha, tá? Vamos fazer a carreira toda, tá? Engrossando as duas alcinhas. E aí, eu volto com vocês, certo? Olha, eu cheguei aqui no final da minha carreira novamente. Vamos fazer o fechamento de novo. E vamos fazer mais uma carreira de pontos baixos, tá? Vamos subir nossa alça. Vamos fazer ponto baixo sobre cada ponto baixo. Novamente. Olha, cheguei aqui na minha emenda novamente. Fecha.
Aqui, como eu não quero aumentar muito mais, eu já vou começar esse primeiro pontinho com baixíssimo, tá? Mas se vocês quiserem continuar com ponto baixo para ela ficar mais alta, também pode. Aí, ponto baixo, a gente faz aqui no início da alça. Então, vai ser a nossa terceira carreira de pontos baixos na nossa alça. Eu vou fazer até aqui, tá? E eu volto com vocês. Olha, eu cheguei aqui, tá? No final, então, da terceira carreira de ponto baixo da primeira alça. Então, vou fazer uma correntinha, vou virar minha alça e eu vou voltar fazendo mais uma carreira de pontos baixos. Já nessa mesma alça, eu já introduzo aqui no primeiro, tá? E volto com mais uma carreira. Por que eu tô fazendo isso? Porque eu quero deixar minha alça mais grossinha. Se vocês já gostarem dessa largura e quiser deixar a alça assim reta e continuar com ponto baixos e finalizar, pode. Mas eu acho que não fica muito legal. Eu prefiro aquela alça redondinha. Então, nós vamos voltar com mais uma carreira pra gente já ir fechando a nossa primeira alça. Então, olha, voltem, tá? Ponto baixo sobre ponto baixo até aqui e eu venho com vocês. Gente, cheguei então aqui, tá? No final da minha carreira. Então, a gente vai fazer a bolsa, tá assim. Então, nós vamos virar, tá? Nosso trabalho aqui. E aí, eu vou pegar aqui, ó. Já tô aqui, eu vou pegar aqui no primeiro pontinho do outro lado e fechar com baixíssimo, tá? Ajusta bem o fio, pra ficar apertadinho. Aí, eu venho aqui no próximo e pego lá no de baixo e fecho com baixíssimo. Pego aqui, ó, tá dando pra vocês verem? E no de baixo. Ó, nesse daqui a gente pega nas duas alcinhas. Esse aqui foi onde a gente começou, só tem uma alcinha. Ó, baixíssimo. Baixíssimo. Então, a gente vai fechar com baixíssimo toda ela, tá? Então, não tem segredo, ó. Pegou as duas alcinhas e na de baixo é só uma alcinha. E eu volto com vocês no final da alcinha aqui, tá? Fazem até aqui e eu volto com vocês pra gente dar sequência. Vão fechando aí a de vocês. Gente, então cheguei aqui no meu último pontinho, ó. A gente introduz aqui. Olha, a gente vai pegar aqui o último, tá? Daqui de trás, ó. E fecha com baixíssimo, certo? Aí vocês fazem uma correntinha. Olha, uma correntinha aqui. Faz um baixíssimo aqui na alça. Dois baixíssimos aqui na alça, ó. Tá? Só para ele chegar aqui perto. E vem já no primeiro da bolsa com baixíssimo. Ó. E vamos seguir até a próxima alça com pontos baixíssimos, tá? Ó. Olha, então a gente terminou aqui essa alça e seguimos com baixíssimos aqui em toda a lateral, tá? Quando a gente chegar aqui na próxima alça, olha, vem com baixíssimo até aqui. No primeiro ponto da alça, a gente já sobe com ponto baixo, certo? Então, vamos fazer a terceira carreira de ponto baixo até o final da alça. Aí, a gente faz uma correntinha e volta. Eu vou fazer, então, até ali o final e volto com vocês na virada para a próxima carreira aqui da nossa alça, tá? Olha, cheguei aqui, então, no último ponto da terceira carreira do ponto baixo da nossa segunda alça. Eu faço uma correntinha, tá? Viro o meu trabalho
E aí, a gente vai voltar fazendo ponto baixo em toda a alça, tá? Até a outra ponta, ó. Vai ser a quarta carreira de ponto baixo, pra gente poder voltar fechando como a gente fez na outra, certo? Então, fazem aí, eu volto com vocês. Olha, então, eu terminei aquela última carreira e tô voltando, como a gente já fez na primeira, fechando aqui com baixíssimos, tá? Igual a gente fez na primeira alça, ó. Aí, aqui, a gente pode passar aqui uns pontinhos pra gente puxar a linha. Pega aqui nessa correntinha da alça e lá por trás, ó. Pra gente voltar. Levar a linha até aqui. Pega aqui no último. Enfia e puxa. Desvira. Desvira não. Agora eu enfio a agulha aqui desse lado. Passo a linha aqui. Puxo aqui, tá? E aqui nós vamos finalizar com uma carreira de baixíssimo, tá? Ó, finalizando aqui, tá? Terminando de fechar a alça, vocês já seguem com uma carreira de baixíssimo. E está pronta a nossa bolsa. Vou fazer o meu aqui até a emenda e venho com vocês pra gente arrematar. Cheguei aqui no final, já posso cortar da minha linha. Puxo aqui. Passar por aqui, ó, embaixo da alça e volto nesse. E aqui por trás, a gente... Vamos passando aqui por baixo. Pra esconder o fio. Se vocês não forem forrar a bolsa, tem que esconder bem o fio, tá? Bem, pessoal, então tá aqui nossa bolsa pronta. Olha, eu vou estar postando um videozinho só de como monta o tássel, tá? Vou fazer um tássel duplo com correntinha de crochê também, com cordão, que vai ficar bem legal. Espero que vocês tenham gostado, tá? Para quem me seguiu até aqui, deixe seu like, se inscrevam no canal, que isso me ajuda muito a continuar postando conteúdos aqui para vocês. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Olha, a nossa bolsa ficou pronta. Quem quiser pode estar usando. Se vocês não forem, forrar a bolsa, vocês podem estar colocando o botão imantado aqui, tá? Eu uso muito esse, mas no meu caso eu vou forrar. Tá pronta a nossa bolsa. A minha eu forrei, coloquei um zíper, tá? Eu vou estar fazendo uma outra videoaula ensinando vocês a fazerem um forro. E vou deixar também uma videoaula explicando como se faz o tássel, tá? Obrigada por estarem comigo até aqui. Deixem seu like, se inscrevam no canal. Isso me ajuda muito a estar postando novo conteúdo para vocês. Um abraço e fiquem com Deus.